Quem tem mais autoridade para um cristão? Quando você entra na fé cristã, você se depara com três autoridades na sua vida: a igreja, a tradição da igreja, a razão, o que sua consciência manda, e a Bíblia. E elas são muito importantes para você viver a sua vida saudável e é muito bom você tê-las como autoridade. Mas de vez em quando elas entram em conflito umas com as outras e você tem que tomar uma decisão quem tem mais autoridade. Algumas pessoas colocam que a tradição da igreja ou a igreja, a liderança da igreja, tem autoridade suprema sobre a vida do cristão. A Igreja Católica, por exemplo, coloca a tradição da igreja como equivalente à Bíblia. Então, em temas como divindade de Maria, infalibilidade papal, entre outras, que não está na Bíblia, não está claro ou nem sequer é citado isso na Bíblia, a Igreja Católica tem autoridade de definir e falar que isso é canônico também, isso é revelação de Deus. Já os protestantes não consideram a tradição da igreja ou a liderança da igreja como o mesmo nível da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. O segundo polo é a razão. E pessoas liberais ou um período moderno da interpretação bíblica colocou a razão como autoridade máxima entre o cristão. Então, em texto como a multiplicação dos pães e dos peixes, como não dá para entender pela razão um milagre, porque o milagre é um milagre, se reinterpretava textos como esse com a generosidade que Jesus passou para aquele povo que sentou em grupos de 50. Então, a ênfase de um liberal teológico, ele vai falar, olha, o mais importante é que eles multiplicaram em generosidade o que eles tinham, e não o milagre de Jesus. Então, a razão é o ponto final em toda interpretação. Tudo que é milagre é considerado mito e por isso tem que ser reinterpretado. Em terceiro lugar, temos a Escritura Sagrada. A Escritura como autoridade máxima de fé e prática, acima até da tradição e da liderança cristã e acima da razão. Então tem coisas que a gente vai ler na Bíblia que não encaixa na nossa razão, mas nós nos submetemos em fé na palavra de Deus. E também tem coisas na palavra de Deus que confrontam a história da igreja ou a interpretação da liderança cristã, e aí a gente fica com a palavra de Deus. Toda vez que vamos ordenar um pastor ou um presbítero na nossa igreja, a gente fala que eles devem compromisso e submissão enquanto esta pessoa estiver submissa à palavra de Deus, porque a maior autoridade é a Bíblia. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Às vezes, esses três polos de autoridade entram em conflito e você tem que definir quem é a autoridade sobre a sua vida. Se é a tradição da igreja e a liderança, se é a razão ou se é a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é a maior autoridade e a gente se submete em fé. E em segundo lugar está a tradição da igreja e a razão. Você não pode colocar a razão acima da tradição da igreja, porque seria muita arrogância achar que a sua razão pode estar acima de 2000 anos de tradição. E você não pode colocar a tradição da igreja em cima da razão, porque muitas vezes os homens são pecadores e interpretaram de forma errônea a Bíblia. Então vamos deixar assim, a Bíblia é a maior autoridade para um cristão.